Olá, fera! Essa questão aqui eu classifiquei como difícil porque, em geral, os alunos têm uma certa dificuldade de enxergar e entender o que está acontecendo aqui no início. Então, primeiro eu vou explicar qual é a física por trás aqui desse problema. Quando a gente tem o homem caminhando sobre o chão, imagine que esse barco aqui é o chão, certo? Lembre que o chão não tem como se mover. Se isso aqui fosse um chão, certo? Acoplado à Terra, ao planeta Terra, quando o homem anda para frente, ele empurra o chão para trás, mas aí o chão, claro que não anda por ter uma inércia muito maior do que a do homem. Então só quem vai andar é o homem e o chão fica parado. É isso que ocorre quando a gente caminha normalmente. Só que, olha, repare, essa questão nós temos um barco sob a água. Então, olha, se a gente tem um barco sobre a água, a gente sabe que a água e o barco eles podem deslizar sem atrito em relação ao outro. Ele quer até que a gente leve isso em conta. Despreze a resistência da água aqui com o barco. Então isso quer dizer o seguinte, é como se a gente estivesse caminhando em cima de um skate, certo? Como se a gente estivesse caminhando em cima de um skate com rodinhas. É a mesma coisa que acontece com o barco aqui na água. Quando o menino anda para frente, o que é que acontece? O que é que ele faz? O menino empurra o barco para trás. O menino empurra o barco para trás com uma força F. Portanto, ação e reação, o barco empurra o menino para frente, certo? Ok? Então o que é que vai acontecer aqui com o tempo? Com o tempo o menino vai andando para frente, o homem aqui ele vai andando para frente, eu vou fazer outra figura. É importante que você faça esse tipo de problema com a figura embaixo da outra, para que você consiga desenhar bem direitinho a pergunta dele. Então, olha, com o tempo o menino vai andar para frente, mas lembre, o barco vai começar a andar para trás, porque o barco está sendo empurrado pelo pé do menino para trás. Então é isso que ocorre, ó. Então, quando chegar no final, quando o menino chegar lá no final, quando o menino chegar aqui, ó, quando o menino estiver aqui nessa posição, o barco vai ter andado um pouco para trás. Por quê? Porque o barco pode deslizar sem resistência aqui sobre a água, segundo a questão. Então, é diferente do homem andando na terra firme, essa questão aqui, ok? E aí nós vamos para a pergunta dele. A pergunta dele é o seguinte, ó. Determine a distância Dzão que o bote, que o barco, percorre durante o percurso da proa, da popa até a proa, certo? Então, enquanto o homem percorre essa distância aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de ΔS do homem. O ΔS que o homem andou, ó. Enquanto o homem percorre esse ΔS daqui para cá, o barco percorre daqui para cá, ó, percorre esse outro, que ele pede para você chamar de Dzão, perfeito? Então, só repetindo aqui, ó. Enquanto o homem anda daqui para cá, sai do começo até o final, o barco anda para trás, ok? Então, entenda, muita gente pensa, ora, mas o homem andou a comprimento do barco todinho. Não, não, andou não. Em relação a quem está vendo de fora, o homem só anda daqui para cá, ó. Ele anda menos que o comprimento do barco, ó, ok? O homem anda o comprimento do barco em relação ao barco. Tranquilo? Em relação a quem está vendo de fora aqui, ó, o homem não anda isso tudo, porque o barco, lembre, o chão está andando para trás. A grande ideia da questão é esse chão aqui, que é o barco que anda para trás. E a pergunta dele é justamente quanto o barco andou para trás, o Dzão, ok? Esse Dzão é a distância que o barco andou. Se a gente agora pegar os dados da questão, ele diz que o tamanho do barco, o tamanho do bote é de 4 metros. Então, o tamanho total do bote é de 4 metros. Isso quer dizer que a gente já tem uma equação. Ó. Por que eu desenhei aqui embaixo e não lá em cima? Porque lá em cima eu perco essa equação. Ó. Fica melhor desenhar aqui embaixo. Ó. Nossa primeira equação é que a distância que o bote andou, que é a pergunta, o bote andou para trás, somado com a distância que o homem andou para frente, vai dar o comprimento do barco, que é 4 metros. Essa é a nossa primeira equação. Vamos deixar ela aqui, ó. E a nossa segunda equação ela é um pouco mais delicada, porque repare, a velocidade no início de todo mundo é zero, sendo que durante o percurso, imagine aqui, imediatamente antes do homem chegar aqui, o homem está com a velocidade para cá, vou chamar de VH, enquanto que o bote está andando para trás, porque o homem empurra o bote para trás, V do bote. Isso aqui é imediatamente antes dele encostar ali e parar, ok? E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Como as forças aqui nesse sistema são internas, não há força externa no problema, a gente pode conservar a quantidade de movimento antes e dizer que é igual a depois. Conserva a quantidade de movimento.
Então, ó, já que a força externa é zero, e aí vem a pergunta, por que a força externa é zero? Porque o homem empurra o barco para trás e o barco empurra o menino para frente. Isso quer dizer, então, que se eu considerar os dois como sistema, essas forças se anulam, ok? Força externa zero, podemos conservar a quantidade de movimento. Quantidade de movimento total no início é igual a quantidade de movimento total aqui no final, prestes ele parar, certo? Vou colocar meu eixo positivo para a direita. E aí lá vamos nós. Ó. Quem é a quantidade de movimento total no início? No início a quantidade de movimento total é zero, porque vai ficar a massa do barco vezes zero com a massa do homem vezes zero. E aqui, bem aqui, nós vamos ter, lembre que a massa do barco aqui é 3m, então nós vamos ter 3m, que é a massa do barco, vezes a velocidade do barco, como está para trás, eu vou colocar ela aqui negativa, somada com a massa do homem, que é m, vezes a velocidade do homem, certo? Beleza? Passei para o lado de lá, nós temos que mv do homem é igual a 3mv do barco, ok? Passei esse termo para o lado de lá, vai cortar a massa aqui e nós temos que a velocidade do homem andando para a direita é 3 vezes a velocidade do barco andando para a esquerda. E agora, ó, a gente pode fazer uma substituiçãozinha aqui, ó. A velocidade do homem andando para a direita é o ΔS que o homem andou sobre o tempo. Enquanto que, aqui é o número 3, a velocidade do barco para a esquerda é o ΔS que o barco andou, que é Dzão sobre o tempo. Como o tempo que o barco andou é o mesmo tempo que o homem andou, porque eles são movimentos simultâneos, nós temos a nossa segunda equação. O ΔS do homem é 3 vezes o ΔS do barco. Primeira equação lá em cima, segunda equação aqui embaixo, vou jogar uma na outra e terminar. Ó. Repare lá, ó, vou pegar a nossa primeira equação. Dzão mais o ΔS do homem é 3Dzão, é igual a 4. Portanto, 4Dzão é igual a 4, e a distância que o barco andou para a esquerda, em relação a quem está vendo aqui de fora, é 1 metro. Isso quer dizer que o homem, portanto, andou apenas 3 metros para sair da popa e chegar até a proa, certo? Então tá aí, uma questão que não é lá das mais fáceis, principalmente do ponto de vista do entendimento do que está acontecendo aqui, ok? Um forte abraço e até a próxima.